Boa noite a todos, então. Eu fico muito contente de estar aqui, poder falar um pouquinho. Nossa, eu estou cheia dos Zés, gente, um pouquinho mais. Não deixo de ficar ansiosa, mesmo depois de tanto tempo na universidade, né? Sempre eu falo que os minutinhos iniciais a gente fica um pouquinho mais ansioso. E é uma responsabilidade muito grande, né, falar para vocês, depois de tantas falas tão ricas, né, tão produtivas que nós tivemos aqui. O que eu vou falar hoje é um pouquinho sobre ensino e aprendizagem de ciências. Física, na verdade, é uma conversa bastante leve. E o que eu trago aqui? 2 pontos, né, que eu queria colocar para nós refletirmos aqui. Qual que é o entendimento, né, que nós temos, ou que se tem sobre a aprendizagem ao longo da história ou no tempo? É claro que não dá para abordar tudo, eu vou me deter na parte ocidental e em alguns pontos específicos. E também como que né, como que está o ensino de ciências e de física hoje. Né? O porquê é para nós refletirmos realmente um pouquinho sobre os processos de... Vocês vejam que eu não coloquei nem processo de ensino e aprendizagem, nem processos, eu deixei sobre ensino e aprendizagem, foi proposital, né? Depois a gente fala mais um pouquinho, e também sobre a importância e os desafios de ser professor, eu diria não só de ser professor, mas de ser qualquer profissional, qualquer cidadão hoje no século XXI. É claro que sempre houveram, né, dilemas, desafios, mas eu acho que nós estamos num momento de mudanças muito rápidas, muito mais rápidas, né, e onde nós rompemos várias barreiras, o físico, o virtual, andam misturados, então acho que vale a pena nós refletirmos um pouco sobre isso, e para aqueles que estão entrando agora na graduação, né, que ainda não decidiram exatamente para que caminho ir, eu acho que vocês têm bastante tempo para isso. Eu acho que essas reflexões são importantes para cada um, né, e para todos nós, de alguma forma. E a hora que eu estava terminando essa apresentação aqui, eu ia falar transparência, que denota a idade, né, esses slides, eu não pude, claro, deixar de me lembrar, né, das apresentações que foram feitas anteriormente, com falas muito interessantes, desde várias áreas da física, desde áreas específicas, semicondutores, supercondutores, espíneos, mas se nós percebermos em tudo isso, na hora de falar de astronomia, células solares, boa parte que o professor Paulo também colocou ontem, e a professora Marina tinha colocado antes, e hoje acho que tem alguma fala ainda sobre biomateriais também, eu não me lembro de todas, sobre vocês, os alunos também que falaram de várias dessas áreas, e das pessoas que falaram de forma geral da pesquisa, do ensino, da extensão, da licenciatura, do bacharelado, enfim, da pesquisa e ensino, né? A professora Pia, a professora Márcia, que falou sobre física e pedagogia. E, acima de tudo, nós vimos, né, muitos relatos de experiências, de vivências pessoais. Então, uma reflexão breve, eu tenho certeza que não é só minha, não tem nada de novo, mas eu coloquei aqui que a gente pode pensar em fios condutores, ou fios que ligam, interligam e conectam tudo isso. O que a gente pode ver? Uma grande, né, diversidade, tanto de conhecimentos, de pessoas, de perfis, né, contextos que cada um narrou aqui para a gente. E claro que todo mundo está aí ligado a desafios, né, a dilemas. E nós temos uma coisa que chama atenção, né, para a questão da inovação e tradição, que muitas vezes é polêmica. E também para a questão do desenvolvimento e evolução, eu diria, do ser humano como um todo, em todos os aspectos, né, aí do desenvolvimento humano do conhecimento. Então, voltando, né, falando um pouquinho sobre ensino e aprendizagem de ciências,
especificamente, né, vamos lá, por que ensinar e aprender ciências, né? Eu diria que, primeiro, a gente poderia falar para sair do senso comum e chegar no conhecimento científico. Mas por que, né, só para isso? Então, se a gente lembrar um pouquinho, desde os primórdios aí da humanidade, o homem sempre teve um interesse, primeiramente, em entender os fenômenos e dominar, né, o seu entorno, por questões de sobrevivência, né? Ele era coletor, caçador, e aos poucos foi se desenvolvendo. Na Grécia Antiga, a gente tem uma perspectiva diferente quando tínhamos aí pessoas com um bom padrão aí de vida, que tinham umas horas de ócio, vamos dizer, não pejorativamente, mas que se dedicavam a buscar o conhecimento, muitas vezes pelo prazer, né? E aí a gente pode associar o nascimento da filosofia ocidental, pulando bastante tempo, vejam que eu estou dando saltos, né? Não tenho a intenção de abranger tudo, nem seria possível, nem tenho todo esse conhecimento, mas levantando alguns pontos que eu acho que são interessantes para essa reflexão sobre ensino e aprendizagem, e em particular da questão de ciências, eu falo, né, eu coloquei ciência em cima, mas de ciências e de física em particular, que está relacionado ao nosso curso. Então, passando da Grécia lá para o século XVI, entre o século XVI e XVIII, depois da Idade Média, aí a gente tem o conhecimento de fato de uma forma sistematizada, onde a gente começa a falar realmente em ciência, na ciência moderna, né? Nos métodos científicos, aí, como a professora Márcia falou, e outros relataram, vem Descartes, vem Galileu com a questão do experimento, né? Os primeiros lunetas, etc., Newton, baseado na experimentação, na observação e também na elaboração da teoria. E nós temos aí, nós podemos falar, o início do mecanicismo ou do mundo disciplinar, né? As disciplinas que até então a filosofia praticamente englobava tudo aí da arte, desde a arte, ética, matemática e o conhecimento da natureza, nós temos aí a ciência moderna com o mundo disciplinar, né, as cátedras, famosas cátedras nas universidades, que eu lembro que quando eu era criança ainda a gente escutava falar, né, a cátedra, né, e depois, no século XX, né, final do século XIX, muito com os experimentos também da física, né, nós tivemos aí a quebra, né, de paradigmas, ou seja, de paradigma vigente, onde a física clássica, a mecânica clássica explicava tudo muito bem, e tinha algumas coisas que não eram explicadas, ou seja, nós passamos, nesse sentido, para contextos mais relacionais e complexos. Bom, e por que de tudo isso, falando de ciência, né, para a gente falar de ensino e de aprendizagem? A gente colocou ali que era para sair do senso comum, chegar no conhecimento científico, e porque se a gente olhar assim, bem de forma naiva, simplista hoje, a gente olha e vê que nós respiramos, né, olhamos e vemos, né, uma cultura científica e tecnológica muito grande, né? Como eu falei, a quebra de barreiras que a gente não tinha visto. Eu acho que desenvolvimento, evolução sempre nós tivemos, mas essa quebra de distâncias, de informação tão rápido, isso a gente nunca tinha visto. Isso é uma coisa diferente, não só, acho que ao meu ver, mas de muitas pessoas, de muitos pensadores nesse sentido. E uma coisa que a gente vê, eu acho que é importante, sim, a gente aprender ciências, né, se possível ensinar, para que a gente possa fazer escolhas que não sejam equivocadas, escolhas fundamentadas na ciência, para evitar aí a pseudociência, o charlatanismo, que eu acho que mata tanta gente, seja por diversas formas, né? Então, eu vejo que a educação realmente é uma questão primordial. E eu acho que a questão de trabalhar com ciências, entender ciências, aprender ciências, é possível, sim, a gente contribuir, como alguém falou, a professora Bia, agora lembrando da fala, né? A gente não pode ter a ilusão que sozinho vai mudar alguma coisa, mas a gente tem que sonhar
que em conjunto e com um pequeno grão de areia, né, se nós somarmos muitos grãozinhos de areia, a gente pode contribuir sim para mudanças, e eu acredito, não sei se eu sou otimista demais, mas eu acredito num mundo mais sustentável, não só do ponto de vista do meio ambiente, mas do ponto de vista realmente mais geral e que traga benefícios para nós como humanidade. Eu acho que um outro ponto, né, eu acho que é superar aquela visão ingênua que se tem de ciência, né, ou da física também, muito mais, é claro, que não no ambiente aqui nosso da universidade, mas fora, daquela visão de que dos gênios, da criação, da descoberta, a gente pode até falar nesses termos em alguns casos, mas não alguém daqueles descabelados, e que, principalmente hoje, que vivem o dia inteiro, né, sozinhos, isolados, e que vai ter um relâmpago assim, vai cair um rainho na cabeça e vai ter alguma ideia iluminada. Então, trabalhar com ciências é uma profissão como outra profissão, trabalhar como professor, né? É uma profissão também, né? Aquilo do dom, né? Ser professor é um dom, não existe formação sempre, como qualquer profissão hoje exige uma formação, uma dedicação, eu diria que eterno enquanto estivermos vivos, depois eu já não sei como é que é. Então, para quebrar essa visão ingênua, né, e a visão também estática de verdades absolutas, que as coisas foram determinadas de uma certa maneira e que nunca mais elas vão mudar. Então, isso se refere a tudo, e eu acho que vale a pena a gente pensar isso em relação também a ensino de ciências e aprendizagem de ciências como um todo. Eu coloquei aqui um livro que eu gosto muito, tanto pela parte estética, que eu acho assim, incrível, né, do Humberto, eu gosto do Humberto Eco também por outros motivos, mas que ele retoma, né, sobre ombros de gigantes, que é uma fala do Newton, né, aquela ideia de que ele não chegou lá sozinho. Então, essa é o porquê entender ciências. E se a gente pensar um pouquinho, isso daqui é um pouco provocador, esse livro aqui, eu tentei trazer algo simples, né, da literatura que está aí para todo mundo ver, não textos técnicos. Ele é um livro polêmico, porque ele fala em algum ponto que o homem, na verdade, ele era mais inteligente quando ele era coletor e caçador. Se nós colocássemos um homem hoje no meio de uma floresta, alguma coisa, provavelmente a gente morreria, porque a gente não saberia nem se alimentar e nem se proteger. Então, tem várias questões aí, mas eu falo que o conhecimento, eu acho que é o que nos trouxe até aqui, tanto do ponto de vista das instituições educacionais, né, que isso a gente vai falar um pouquinho mais. Será que, né, essa forma de disseminar um conhecimento tradicional é uma forma de manter a ordem existente? Qual seria essa ordem existente, qual não seria? Então, são reflexões aí que eu coloco, né, para nós pensarmos. Se a gente pensar em termos do conhecimento, na Primeira Guerra, né, das trincheiras, quando estavam aí os ingleses perdendo, se vocês verem o filme do Einstein e do Eddington, vocês vão ver que teve um financiamento aí, vamos dizer, de pesquisa em ciência, e uma das coisas que a gente teve foi o desenvolvimento do gás cloro. Tem uma cena do filme, assim, que para mim é chocante, não ia dar tempo de colocar aqui. Então, são alguns questionamentos, algumas reflexões para a gente fazer. E na Segunda Guerra, né, a gente viu lá a questão do projeto Manhattan. Então, pode ser usada tanto por um lado como para o outro lado, né? Quando a gente pensa aí naquele exemplo que o professor... Passou dois agora. O professor Paulo colocou, né, de trabalhar com nanotecnologia aplicada à medicina. A medicina é uma coisa que realmente é para o bem. Se a gente pensar, mesmo na hora que a gente for falar no que se entende sobre aprendizagem hoje, a gente tem a contribuição de muitos exames também de imagem, né, ressonância magnética, que é um desenvolvimento aí da física, né, claro que em conjunto com a parte tecnológica, tudo, mas que está contribuindo muito para o entendimento que a gente tem de como funciona o cérebro. E o ensino, então, como que fica? Então, voltando um pouco aqui, né, eu falei na parte histórica, se a gente pensar, né, como que era
a educação aí no período medieval, e de novo eu estou falando aqui em termos do Ocidente, a gente tinha as primeiras escolas ligadas aí às igrejas, né, com monges, freiras, né, religiosos, fazendo o papel aí de professores. Depois do século XII ao século XV, mais ou menos, com as monarquias aí, com o surgimento das monarquias, a gente tinha muitos preceptores, né? Claro que a gente tem aí o início de algumas universidades, e lá pelo século XV, as primeiras academias, né? Lembrando que a academia aí vem lá do grego, né? Da época de Platão, etc., que tinha a ver com escola também. E no século XVI, a gente tem uma volta, eu vou falar porque volta, né, a sair aí da idade das pedras, vamos dizer, das trevas, não das pedras, das pedras, das trevas e do humanismo, né, ele se sobrepõe uma fase aí com o iluminismo e tudo, e no século XVI, mais ou menos, caindo um pouco os grandes feudos, começando as grandes cidades, a gente tem uma ascensão da burguesia, e a burguesia nesse sentido, ela era aquela burguesia mais ligada à questão do comércio, e eles passam a ter bastante dinheiro, mas eles não tinham a cultura e o conhecimento que tinha a monarquia. Então, eles podem consumir as coisas que consumia a nobreza, mas eles não têm, né, aquele conhecimento. Então, tem um impulso também aí para a questão das escolas, porque eles queriam ter aquele conhecimento, que muitas vezes, na época das monarquias, quando tinha um pouco depois, né, o Bonaparte financiou algumas pessoas, mas antes, então, alguns cientistas, eles iam, cientistas, entre aspas, iam mostrar, né, alguns descobrimentos, aonde? Nas cortes, e assim a burguesia quer se apropriar também aí do conhecimento. E depois, no século XVIII, né, principalmente com a Revolução Industrial e aí a burguesia empresarial, a gente tem um aumento das escolas, né, as salas aí com carteiras enfileiradas, como nós conhecemos aí hoje, com a finalidade do quê? De uma mão de obra qualificada, e isso muitas vezes se repetiu ao longo da história mais moderna. Voltando ainda a falar um pouco, para pensar na questão de ensino, então, se a gente voltar lá para a antiguidade, eu vou fazer alguns recortes aqui, já está dando 19, 20 aqui, vou tentar correr, porque eu sou meio enrolada para falar, né, demoro muito. Na antiguidade, a gente tinha dois modelos, se a gente puder pensar, das escolas, e alguns autores, eles se referem, né, a esses modelos como eles trazem, né, para a nossa realidade, hoje para a nossa atualidade, muitas coisas desses modelos antigos. Então, se a gente olhar para o modelo espartano, né, ele era definido por quê? Pela rigidez, pela performance, né, por regras, por competição. Enquanto a academia, né, eu coloquei aqui Platão, mas claro que não só Platão, era pautada do quê? No diálogo, né, na dialogicidade, né, se a gente pensar lá em Freire, num ir e num vir, né, na questão da filosofia que aparece amplamente, e na filosofia no sentido do ensino de uma cultura e de uma ciência. Andando um pouco mais rápido, então, aqui. Com a Revolução Industrial, daí nós temos aquele esquema de escolas de novo para formar mão de aula, salas de aula enfileiradas e a reprodução dos conhecimentos técnicos, principalmente. E agora, no ensino XX, né? Até o século XX, essa visão tradicional e hierárquica, né? O ensino cartesiano, como nós falamos lá, voltada para o Descartes, e a sala de aula, né? Da forma como nós relatamos, o estudante, principalmente como um copo vazio, né? Que o professor chega, e o professor era o detentor de todo o conhecimento, né? Ele chega e ele coloca, todo mundo está no mesmo nível, a gente vai ver que isso tem a ver com as teorias de aprendizagem também, e ele deve absorver todo aquele conhecimento, resolver a resolução de problemas, a aplicação de aplicar técnicas, né, e ser um reprodutor. E no século XX, então? Denise, professora, licença, faltam 10, 9 minutinhos. Obrigada, Giovanni. Então, nós aqui do lado esquerdo do século XX e no século XXI.
Eu diria que no século XXI ele exige da gente uma visão mais, né, organicista, ou do ponto de vista filosófico, humanístico, né, como colocaram outros colegas que falaram aqui, e não tão mecanicista, né, onde a gente deveria se basear mais por princípios éticos, a valorização do ser e o desenvolvimento realmente do ser humano da forma mais integral possível. E uma inovação para transformar e porque a gente fala tanto na sustentabilidade, que muitas vezes é pensada só como a do meio ambiente. Quando a gente fala em ensino do século XXI, tem muitas críticas que deturpam, né, quando falam em novas abordagens de como deveria ser o ensino, a questão da aprendizagem. Eu acho que a gente deveria lembrar do que tem de bom, e que significa não desprezar realmente o conhecimento que foi desenvolvido pela humanidade, não desprezar que esses conteúdos disciplinares sejam ensinados. Eu acho que eles são fundamentais, né? Não esvaziar, então, os currículos, né? O professor não é dispensável, o professor, eu acho que ele continua com um papel primordial, fundamental, né? Mesmo com todas as tecnologias, toda a era da informação, eu acho que sim, ele não é o que detém todas as informações. Eu não fiz nenhuma parte aqui, né, do meu contexto, mas quando eu era criança, eu vim de time uma cidade pequena, gente, não tinha livros. E eu adorava ler, adorava aprender. E era assim um acontecimento quando passava um vendedor de livros no bazar que tinha na cidade e que daí conseguia encomendar um livrozinho lá, seria de, sei lá, de José de Alencar, Machado de Assis, qualquer coisa do tipo, e quando chegava aquilo, então era assim, nossa, a gente respirava, né, alguma coisa de cultura, aquela coisa deliciosa. Então, hoje, ou então quando o professor falava, era todo mundo quieto, eu sempre adorei assistir aula, assim, escutando o professor, aquilo lá, nossa, era uma coisa que hipnotizava, né, mas hoje os tempos mudaram, né? Então, eu não acredito que as máquinas, e nem acho que a visão de muitas pessoas que falam em ensino inovador, que as máquinas, as tecnologias vão substituir a escola, o professor. Eu não creio nisso, e isso está bem colocado, eu acredito, na literatura também. E também que não dá para ignorar o contexto político, social e cultural, mas eu acho que muitas vezes a gente fica politizando demais as coisas, e a gente tem que tomar cuidado para que isso não implique a gente continuar parado e estagnado. E eu lembrei aqui, né, o professor Paulo tinha colocado, isso eu tinha passado aqui para a minha transparência, não era transparência, não era slide, não. Isso daqui, lá ele estava falando, né, de interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinaridade, e o Piaget, lá em 1960, alguma coisa, ele já falava isso. Então, essa preocupação, né, é uma preocupação que não é de hoje. Se a gente vê Boaventura, que é um pensador português, ele fala isso de muito antes, eu só coloquei aqui, dá para ver 2012, né? Então, essa questão do multidisciplinar por interdisciplinar e por transdisciplinar, ainda no ensino hoje é um desafio para a gente, né? Na pesquisa talvez ande um pouco mais rápido, mas no ensino ainda anda capenga. Vou ter que passar super rápido agora para a questão da aprendizagem, mas o que tem a ver a questão do ensino e da aprendizagem? São duas coisas estanques, separadas? São dois processos? São dois processos. Mas assim como eu não posso falar que eu vendi meu carro, se ninguém comprou, a gente, eu pessoalmente, como que eu ensinei se ninguém aprendeu, né? Eu tenho que ensinar para alguém aprender. Então, o entendimento que a gente tinha, né, sobre aprendizagem até os anos 50, era basicamente baseado nas teorias comportamentalistas, né, behaviorista, principalmente com o Watson, né, lá em 1912, e era o quê? Aprendizagem por repetição, estímulo, resposta, né, daí tinha uma recompensa, ou tinha um castigo, quem lembra dos patinhos na gaiola, abre, não abre, ganha algum brinde, não ganha, né, e a visão de que, né, a criança ou qualquer pessoa que vai aprender é uma tábua rasa, né, e que você vai colocar ali, ou um copo vazio, eu diria que você vai enchendo ali com conhecimento. Agora, o que muda isso, né, depois dos anos 50, com as teorias cognitivas, né, e mais recentemente, nos últimos 30 anos, né, com os avanços principalmente da tecnologia e daí de todas as áreas,
eu diria que educadores, psicólogos e muitas outras pessoas envolvidas, hoje não se nega, né, a importância dos fatos, né, como fala de que você tem que ter os conhecimentos factuais, saber calcular, saber fatos, para poder ter uma aprendizagem, vamos dizer, significativa, que está no escopo de outros autores, mas que isso envolve muito mais do que... Ups, o que eu fiz? Eu li alguma coisa, peraí. Meu Deus, espera só um pouquinho, gente, voltando. Se me voltar, eu falo da cabeça, não tem problema. Voltando. Então, hoje, travou minha internet? Será? Não, não travou. Vocês estão não, professora, a gente está escutando ainda. Desculpe, travou alguma coisa, não foi o meu problema aqui. Então, só pulando aqui, né? Falando, então, hoje, o que a gente sabe? Que, primeiro, a aprendizagem, ela está ligada a muito mais coisas do que se pressupunha anteriormente. E está ligada à questão da emoção também. Então, eu queria, como o meu tempo está se encurtando, colocar aqui, desculpem. Isso, hora para terminar, me enrolei aqui. Então, tem-se uma visão diferente da aprendizagem, e por isso eu acho que a gente tem que ter uma visão diferente de como é o ensino. A gente entende coisas que a gente não entendia anteriormente. Eu acho que isso muda o panorama, e tudo evolui. E por que não, né? A forma de ensinar não pode ser pensada também de forma diferente. Então, algumas coisas que concluem que são bastante importantes hoje, a questão dos conhecimentos prévios, da aprendizagem ativa, no sentido de ter uma aprendizagem significativa, e aí eu falo, ser significativa não só para eu só repetir, e hoje falo que a criatividade é uma das grandes vedetes, né, da atualidade, e no futuro, quem trabalha, o professor, alguém falou ontem em questão de pessoas que trabalham com o futuro, e eles falam que a intuição, eu não sei ainda, para mim é uma coisa muito nova, pode ser uma nova habilidade também. Mas eu acho que isso tudo pode contribuir realmente para avanços que nós não tivemos até então. Se a gente conseguir pensar também na forma de ensino como algo diferente. E o que eu vejo? Tem que fazer sentido para a nossa vida, tem que fazer sentido para as nossas vivências, para aquilo que a gente escolhe. E eu diria que eu gosto muito de relacionar a questão de aprender com a beleza. Eu falo assim, beleza, está associado ao que é belo, né? E o que é belo é tudo aquilo que mostra atrativo, sugestivo e nos desperta emoção. E o contrário de belo? O contrário de belo é aquilo que nos causa repulsa, rejeição. E hoje a gente sabe que para a gente aprender, tem gente que falava que aprender é como tomar uma injeção na veia, uma injeção na testa todo dia. Quando é dessa forma, a gente eu acho que a gente não, né? Há evidências, né? Quando eu falo, às vezes eu tenho mania de falar eu acho no sentido do senso comum, né? Mas a gente não aprende se a gente não tiver realmente envolvido. E é claro que o que é belo muda ao longo da história, né? Muda ao longo do tempo, assim como muitas coisas mudam e evoluem. Então, eu queria dizer muito obrigada a todos. E eu encerro aqui a minha fala rápida, simples, mas no sentido de nós fazermos uma reflexão aí conjunta sobre tudo isso. Obrigada, gente. Obrigado, Denise, pela presença, pela contribuição. Teve um momento aí da sua fala que me lembrou quando eu entrei na física, que foi quando uma concepção em relação a fazer ciência, né, que eu nem sabia que eu pensava dessa forma, que era de achar que precisava ter uma epifania, né, para você conseguir fazer ciência, fazer pesquisa, né. Foi algo que eu lembro que começou ali nas primeiras aulas da professora Bia, que eu nem sabia que existia, que eu pensava dessa forma, mas que era assim que me pareceu no meu ensino médio, pelo menos, né. Bom, o pessoal está agradecendo aí no chat. Obrigada, gente.
uma coisa simples, mas para levantar pelo menos a reflexão, né? Será que a gente tem que continuar, as coisas mudam e a gente tem que continuar da mesma forma? Isso vem de encontro também, né, com a questão da reestruturação do nosso curso, não no sentido da forma de colocar, mas o que é importante hoje. Eu não tenho dúvida, né, que toda a parte dos conhecimentos sólidos de física são, assim, fundamentais, essenciais, mas que nós temos que pensar em outras coisas também. Bom, o Deni levantou a mão. Quer fazer um comentário aí, Deni? Eu queria fazer uma pergunta, assim, professora. Você mencionou bastante, né, história, filosofia da ciência, né, importância, mas a gente acaba, na prática, né, tipo, não consegue, assim, abordar tanto contexto, né, e o pessoal acaba fazendo uma coisa, assim, mais, né, uma coisa mais genérica, né, apresenta a ciência como uma coisa pronta ali, de formas. Então, eu queria saber, assim, na sua opinião, como que a gente, né, poderia implementar, se teria pontos que são mais relevantes que outros, ou como que a gente poderia, né, conseguir implementar mais esse tipo de abordagem, assim, no curso de física, você fala, Davidson? Isso, o ensino de física, professora. No curso de física, até algumas pessoas, né, nós estivemos discutindo, várias pessoas discutem isso também, da questão tanto da disciplina, por exemplo, de atualidades, ela tem um outro enfoque, a gente deu umas pitadas nos 2 anos anteriores, mas das disciplinas também de filosofia e história da ciência não estarem lá no final do curso, né? Essa visão de colocar no final do curso. Então, o próprio professor Jonas, eu cheguei a conversar uma vez com o professor Paluzzi também, será que é uma boa estratégia deixar para o final? Por exemplo, tem várias universidades, não dá para a gente ficar comparando, nem falando que o modelo daqui ou de lá é o melhor, mas eu acho que a gente deve olhar assim para o externo, para o que está para fora. E muitas universidades, por exemplo, fora do Brasil, mesmo no curso de física, às vezes as pessoas têm um curso de literatura, de filosofia pura, de outras coisas, para realmente entender um pouco mais do todo. A gente não nós não somos em compartimentos, né? Eu acho que essa visão compartimentada, né, da ciência, claro que teve muita coisa boa da ciência moderna, tem muito mais coisas boas do que ruins, mas às vezes a gente acaba se fixando nas ruins, de pegar aquela parte de treino, aquela parte fechada, isso limita muito a nossa visão. Então, acho que a gente tem que pensar em estratégias de incluir não só, né, talvez em uma ou em várias disciplinas, mas a forma também de abordar. É um desafio, não deixa de ser um desafio. Obrigado, professora. Obrigado, Denise. Obrigada. Agradeço a participação, de verdade, sempre agregando. E vou dar continuidade. Eu fico à disposição, né? Vou pôr meu e-mail aqui no chat. Sim, verdade, eu ia comentar já com os moderadores que para colocar colocaram o seu e-mail. O e-mail para a gente conversar. O pessoal que está no primeiro ano, a gente vai conversar mais na disciplina de atualidades, antes de passar para toda essa parte também da parte de pesquisa, de ensino e extensão com as falas de outros palestrantes, mas a gente vai ter oportunidade de conversar mais. Obrigada.